Olá, meus amigos! Mais uma vez estamos aqui para ler mais um capítulo do nosso livro querido Simplesmente Francisco, que nos dá tantas lições. Francisco realmente é um ser de luz e ele nos passa, né, o que aconteceu antes dele ser o São Francisco, como foi esse processo, e a gente aprende muito com ele. A gente pode trazer essas lições para a nossa vida. Nosso querido Francisco, São Francisco, Chiquinho, seja lá como vocês o chamam, é um prazer ler a sua história. Espero que vocês gostem, né? Vamos lá? Mais um capítulo? O capítulo de hoje é A Família de Deus. Aquele que vem a mim não pode ser meu discípulo se não me amar mais do que o seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e a si mesmo. Palavras de Jesus. Regressando de Roma com as vestes do mendigo, mas com o sentimento de ter encontrado o maior tesouro de sua vida, Francisco dirige-se para Assis. Ele tinha saudade de casa, principalmente do aconchego da mãe, sempre compreensiva e amorosa. Do pai tinha receio de sua ira, nascida da imensa dificuldade de aceitar outro caminho para o filho que não fosse o da fortuna e da elevada projeção social. Cada dia mais Francisco se distanciava dos sonhos paternos. O pai aceitava a gastança do filho com os requintados banquetes que ele costumeiramente oferecia aos amigos. Todavia, não admitia que Francisco vendesse tecidos da loja para comprar pedras para a igreja. A respeito de Pedro de Bernardone, pai de Francisco, Maria Estico afirma: Monsenhor Pedro não era propriamente mau. Somente, porém, tinha o coração na carteira e muita ambição de nobreza nesse coração. O que mais o irritava era ver Francisco exposto ao ridículo a ele e a sua casa. E o ridículo para um plebeu enriquecido é a mais atormentadora das desonras. De fato, aquele jovem rico que a cidade conhecera, sempre alegre, elegante, pródigo, rei dos banquetes, aos poucos foi se transformando perante todos. Muitas vezes aparecia na cidade trajando vestes simples, rasgadas, descalço, cabelos desalinhados, barba crescida, olhos fundos, um aspecto doentio, implorando esmolas para os pobres e para a reconstrução de alguma igreja. Francisco era publicamente zombado, taxado de louco e muitas vezes até agredido. Esse era o ridículo que Pedro de Bernardone não suportava experimentar. E foi nesse cenário que o pai o surpreendeu. Francisco na cidade, após dias de ausência, em que o filho surgiu com aquele aspecto deformado, sendo alvo novamente de zombarias e risos debochados, de pedradas e de lama. Pedro de Bernardone perdeu completamente o controle. Entrando furiosamente no meio da multidão, pegou o filho pelas vestes rotas e o levou para casa, como se estivesse carregando algo repulsivo. Dá uma paradinha aqui. Então, o pai não admitia o Francisco deixar tudo, toda aquela riqueza, né, estar entre os nobres, nas festas, para ser um mendigo, né, para esmolar, pedir contribuições para construir igrejas. Como assim? Ele não criou o filho para isso. O coração dele era na carteira, como disse a Maria Stinco. O coração estava na carteira, né? Que se relacionava com dinheiro. E Francisco já não estava mais nessa vibe, né? O que ele queria era ajudar o próximo, era se envolver com os menos favorecidos, era se doar. Era o caminho que ele escolheu, o caminho que Deus sussurrou em seu ouvido. Vai reconstruir as igrejas. E aí ele foi. Aquele jovem realmente, né, que o pai admitia que ele gastasse com a esbórnia, com as festas,
mas nem pensar em gastar para ajudar os pobres. Olha só, gente, né? Como os valores são invertidos, né? Francisco, porém, não se revoltou com o pai. Recebeu o castigo como oportunidade de testemunhar sua vontade de seguir os passos daquele que o convidara a reconstruir igrejas. No entanto, a mãe não suportou ver o filho trancafiado por muito tempo. Aproveitando outra viagem de negócios do esposo, decidiu abrir as portas para Francisco. Abraçou-o demoradamente. Derramou lágrimas sobre os cabelos encebados de seu menino, pois sentia no íntimo que ele ainda lhe daria muitas alegrias, embora não soubesse ao certo como isso ocorreria. Francisco disse que não esperaria o retorno do pai, e a mãe, de alguma forma, sabia que o filho não retornaria. Outra paradinha, gente. Quando a gente se depara com algum problema sério, com alguma coisa que a gente não esperava, a gente esperava que fosse de uma forma, aconteceu de outra, os percalços da vida, né? Que temos todos os dias, a gente se revolta, né? Puxa, estava tudo indo tão bem, agora aconteceu isso, por que comigo? A primeira reação é essa. Mas depois que a gente estuda, que a gente está nessa doutrina, até me emociono, a gente vê que essas coisas que não dão certo, né, entre aspas, são oportunidades de trabalho pra gente. Porque você estava num caminho e teve que modificar tudo. Aquilo não deu certo. Isso não é uma oportunidade para você se testar? Claro que na hora a gente não pensa assim. Não, a gente se revolta, como eu falei. Poxa vida. Às vezes uma doença nos pega, né? Nos deixa acamado, nos deixa mal. E aí não é uma oportunidade para você dar valor à sua vida, a se cuidar, valor ao que você já tem, que você não dava a mínima. Então, foi o que aconteceu com Francisco. Essa virada, né, na vida dele foi uma oportunidade. Ele encarou assim, oportunidade de melhorar, de se abrir, né, para o mundo, deixando de lado dinheiro, projeção social. Nada disso tinha a menor importância. Ele não queria isso. Não queria. Ele queria ser apenas Francisco, aquele que ajudava os pobres, aquele que reconstruía igrejas. Esse era o seu novo caminho, que ele encarou como oportunidade. Vamos pensar nisso? Quando acontecer alguma coisa com a gente que tire nosso sossego, que nos deixe chateados, irritados, nossa, será que isso não é uma oportunidade? Vamos pensar sobre isso? Francisco volta então à igreja de São Damião. Quando, porém, Pedro de Bernardone retorna da viagem e vê que o filho não está mais em casa, depois de brigar severamente com a esposa, sai à procura de Francisco e toma o rumo de São Damião, onde o encontra carregando pedras, e diz em voz alta: aí está o meu desgosto. O filho que poderia ser um rico mercador, um barão, um cavaleiro, perdendo a sua vida carregando pedras numa igreja em ruínas, pedras compradas com meu dinheiro, e desgraçando a minha honra e a honra da minha família. Pai, disse Francisco, eu até vendi alguns tecidos seus e entreguei as moedas ao sacerdote, mas ele se recusou a aceitá-las, pois sabia que o senhor não aprovaria minha conduta. As moedas estão todas jogadas no chão da igreja, pai. Posso pegá-las e entregá-las ao senhor. São suas. Eu tenho pedido donativos na cidade. Nunca mais usei ou usarei o seu dinheiro. Eu achei que o senhor ficaria feliz ao ver seu filho inútil fazendo algo de bom para Deus. Mas vejo que não.
Sinto que nunca fui o que o senhor esperava de mim. Eu sempre fui meio esquisito, não é? Me perdoa, pai. Me entenda apenas, se puder. Não posso, meu filho. Você só pode estar avariado das ideias. Eu preparei para você um futuro de grandezas. Preciso de um filho que tome conta dos meus negócios quando eu morrer. Quero prosperar e você quer mendigar. Quero enriquecer e você me faz empobrecer. Quero a glória e você só me dá vergonha. Quero você entre os nobres e você agora vive cercado de miseráveis, de leprosos. Eu não posso mais suportar isso. Vou procurar o tribunal da igreja para dar um basta nessa situação. Firmemente decidido, Pedro de Bernardone presta a queixa do filho junto ao bispo de Assis, Dom Guido. Naquela época, as lides familiares eram resolvidas pelas autoridades eclesiásticas. Eram os juízes de família de então. Foi marcada a audiência na praça em frente à catedral. Pai e filho compareceram. A queixa paterna era de que Francisco estava dilapidando o patrimônio da família. O bispo concede ao filho o direito de se defender das acusações, diante do bispo e da comunidade, que em peso havia comparecido ao julgamento. Guilherme Samora esclarece o surpreendente acontecimento. Francisco protagonizou uma das mais lembradas e importantes cenas de sua trajetória. Tirou toda a roupa do corpo, ficando completamente nu na frente de todos, e as entregou ao pai. Indo além desse gesto, Francisco renegou também o pai com palavras fortes. Até agora chamei-te, meu pai, mas de agora em diante direi sem medo: Pai nosso que estás no céu. Pois foi a ele que confiei meu tesouro e nele depositarei toda a minha fé. Ficaram todos boquiabertos, sem ar, sem palavras, onde um dia haviam visto tamanho gesto de desprendimento. O pai calou-se, vergou a cabeça ao chão, sentiu um punhal atravessando seu orgulho mais do que ferido. Mas em Francisco surgiu o grito silencioso da liberdade. Sua vocação, enfim, era maior do que qualquer convenção social. Seus sonhos eram mais importantes do que os sonhos que o pai tinha para ele. Respeitava o pai, mas não podia desrespeitar o chamado de sua alma para reconstruir igrejas, restaurar a esperança nos homens sofridos, viver a fraternidade e o amor entre todas as criaturas. Sua família, a partir de então, não seria apenas a dos laços de sangue. Francisco se integrava naquele momento à família de Deus. Ai, que emoção! Eu consigo ver a cena, né? Ele se despindo, porque ali ele estava deixando tudo que não pertencia mais a ele. Tudo que um dia tinha sido do pai. Ele, naquele momento, queria seguir a sua trilha, o seu verdadeiro chamado, né? Seu verdadeiro chamado, que era ajudar os pobres, os necessitados, reconstruir igrejas, estar entre o povo. Ele simplesmente disse: Pai nosso que estás no céu. Esse é o verdadeiro Pai. O Pai que nos auxilia, o Pai não briga conosco, ele não briga conosco, mas ele nos mostra os caminhos, o certo e o errado. A gente tem o livre-arbítrio de seguir ou não. Mas como não ouvir um chamado de Deus? Às vezes a gente demora de escutar, de ouvir esse chamado, né? Mas ele é muito forte, ele nos toca a alma, nos toca o coração. E assim como Francisco, a gente, ideal seria seguirmos nesse caminho. Esse caminho de pureza, de caridade. Fora da caridade não há salvação. E deixar que os outros pensem o que quiser, né? Vamos seguir o que Deus está nos mostrando, o nosso caminho. Vamos reconstruir igrejas. Vamos reconstruir a nossa igreja interior.
Vamos ser melhores. A fé sempre conosco e o amor imenso de Deus. Obrigada, meus amigos, por mais um capítulo juntos e aguardemos até o próximo, tá? É sempre um prazer estar aqui falando de Francisco, ouvindo que antes de falar para vocês, eu estou falando para mim. É uma lição e é muito bom. Obrigada. Fiquem bem. Até o próximo encontro. Um beijo.